Entre todos os investimentos que precisam ser feitos por um escritório de advocacia, quais as escolhas mais acertadas para 2024? Em que áreas de atuação ou medidas de gestão o escritório necessita focar seus esforços? Como conquistar melhores resultados? Que perfil de sócio que precisa ser valorizado? As tendências da advocacia para 2024, parte 2. Gesto de gestão. Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, sei lá que ano você está ouvindo isso, mas o fato é que estamos gravando esse programa já nos finalmente de 2023. Essa é a edição número 73, André Porto Alegre. Olha isso, 73. Em 2023. E de 2023. Uau. É para encher, de nos encher de orgulho chegar até aqui, vai. E nós, pela previsão, olá a todos, Olá, Daniele, olá Lupe, nossos ouvintes, e nós vamos chegar muito perto do episódio 100 no final de 2024, porque temos aí previsto, pelo nosso sistema de semana assim, de 15 em 15 dias, nós temos aí mais 26 episódios, então nós vamos chegar no 99 possivelmente. Ô Dani, eu vou dar uma provocada agora, atenção. Tem que fazer a festa do 100. Será que no 100º, no programa número 100, a gente faz, por exemplo, ao vivo? Nossa, imagina isso, podia. Adorei a ideia. Só amanhã. Adorei. Vamos convencer alguém aqui. Olha, eu vou fazer esse compromisso. Tá bom, não, mas... O 100, tá que bom. Nossa, Ed Chaves, música de aleluia. Então, é com vídeo, é isso? É com vídeo? Com vídeo, ao vivo. Mas aí pompa e circunstância. Né? Aí fraque. E tal. Ai, que bom que será, né? Quando chegar. Mas já tá ótimo chegando aqui no 73 com a sua companhia. Você que tá sempre ligado aqui com a gente, que interage através aí do LinkedIn, através de outras redes sociais e que tá sempre nos apoiando com a sua audiência. Muito bem. Dani, tudo certo, né? Tudo certíssimo. André, a gente deixou uma pergunta semana passada aí, né? Ixi, tivemos tempo de pensar nessa resposta, hein? Já comemos panetone, já comemos o Chester. Já brindamos com o champanhe que o André nos deu. Sim, já comemos o dengo que você nos deu. Agora, vamos lá. A pergunta que ficou para essa edição é: se você fosse indicar áreas de atuação para investimentos dos escritórios em 2024, quais seriam essas áreas? Pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Who wanna be a millionaire? Vamos lá. As equipes de consultores internacionais, Lupe, diante das movimentações do mercado, identificaram 15 áreas de atuação com potencial de crescimento adaptadas à realidade brasileira. Dessas, algumas são mais convencionais e outras menos, algumas mais visíveis e outras menos. E eu vou relacioná-las aqui, mas quero a ajuda da Daniele e sua pra gente ir fazendo um pouco essa construção do que seriam essas áreas, sempre pensando no nosso último programa, no nosso último episódio, que a gente fala do que são tendências. É uma sistematização de conhecimento. Isso não está... Um dia eu estava conversando com um cliente, Daniel perguntou assim: André, tá por ordem de importância? Eu disse, não. E nem alfabética, né? Nem de importância e nem ordem de alfabética. Ordem aleatória. Uma ordem aleatória que vem como é que a gente percebe, na realidade, como é que a gente agrupa, né? Uma primeira área que a gente percebe com um crescimento bastante grande, apesar de ser até uma questão, um aspecto às vezes não tão positivo na economia, é a questão de recuperação judicial, Lupe. Nós vamos ter um movimento de novo de recuperação judicial. A gente acreditava que esse movimento tinha acabado, mas isso, infelizmente, eu falo infelizmente, circunstancialmente, por conta das questões das americanas, e agora, muito recentemente, há 2 semanas atrás, a questão do Starbucks, infelizmente também, a gente vê que a cadeia que envolve recuperação judicial passa a ser importante, porque são linhas de relacionamento muito extensas que essas 2 empresas tinham, e linhas que impactam muito. Então, impacta o varejo, impacta fornecedor, impacta diversos elementos, você fica com muitos credores, então, e a atuação da advocacia, ela se dá tanto pelo recuperado como por aqueles que querem recuperar alguma coisa. Então, o que faz sentido em cenários econômicos, como a gente está vivendo, instáveis e difíceis, faz todo sentido a recuperação crescer. E aí, então, você tem, escritórios investindo bastante, isso seria uma das apostas, né? Uma outra questão que cresce de importância também é tudo que diz respeito à questão corporativa, né? Ou da advocacia empresarial. E aí, com uma valorização muito recente de aspectos societários e de aspectos de contratos, além dos M&As.
então estou agrupando também. E aí eu queria fazer uma atenção, não sei o que a Daniele, que na origem, né, Lupe, a gente tem que lembrar os nossos ouvintes, na origem, Daniele era uma tributarista, né? Fica lá, escondido ela não gosta, mas a gente vai... Isso fica escondidinho lá, mas... A gente vai revelar. A vida pregressa. Verdade. Mas que teve uma atuação bastante relevante nessa área, mas eu percebo também, Daniele, não sei se você tem visibilidade sobre isso, uma questão de uma valorização de algo que estava um pouco esquecido eventualmente na advocacia brasileira, que é a relevância dos contratos. Eu tinha alguns clientes, inclusive, que diziam que contratos é meio, né? Que contratos... E eu hoje tenho muitas dúvidas sobre isso, porque eu acho que um contrato bem elaborado dentro da complexidade de como as relações se dão, ele é muito importante. E eu acho que isso ficou para outro papo, André, mas para deixar registrado aqui, talvez a gente falar, existe uma tendência em inovação em contratos que chama contratos conscientes, que é uma técnica que tem se utilizado nos Estados Unidos muito interessante sobre um olhar sobre contratos. Acho que vale a gente retomar esse assunto em algum momento aqui. Seleção brasileira de vôlei, né? A gente levanta, já temos então uma pauta já para um programa. Já começou 2024. E não vamos. Você vê que eu estava colocando uma... Quer dizer, é exatamente nesse sentido, Daniel. Então, e que os contratos são das partes, não são dos advogados, rende um bom papo a gente falar disso. Bom. Então, isso é uma tendência, você vê que a gente está em linha com o que as consultorias estão pensando. Claro que outra questão sempre importante, vai continuar sendo, é a questão de privacidade, proteção de dados e toda essa questão que mais. Daniele tem uma atuação bastante grande, cibersegurança, questão de vazamentos, economia etc. de dados, né? Economia de dados e tudo isso, quer dizer, todo esse universo. Veja bem, Lupe, aqui a gente não faz, respondendo a tua pergunta, aqui a gente não vai no detalhe, tá? Quer dizer, independente... Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa proposta? A proposta sempre sermos assim, propositalmente, profundamente superficiais, né? E claro que tem essas questões todas que a Dani coloca. Só queria alertar, já tinha feito esse alerta até, acho que o ano passado, que vamos viver o ano que vem um ano de eleições e aonde essas questões, principalmente por conta eleitoral e por conta de todo o movimento e a relevância da internet, assumem importância. Algo que continua muito ainda visível é a questão de saúde e ciências da vida, né, Daniela? Que a gente percebeu também esse movimento que não é recente, é uma tendência que começou nos Estados Unidos especificamente, teve alguns players importantes, né? O Delay Piper foi um player importante, o Mintz também, que é um escritório de advocacia muito voltado para as questões de saúde e essas ciências da vida, inclusive quase como serviços acessórios, né? Nem usa tanto os advogados às vezes, mas atrai muito a indústria de biotecnologia, etc e tal. E eu acho que isso é um mercado super crescente e emergente, André, até porque quando a gente vai em eventos, né, internacionais, Web Summit... Foi tratado isso, na trilha de direito foi tratado isso. Tem uma trilha de health. Exatamente. E quando eu fui fazer uma curadoria para dar para um cliente de health sobre a trilha do Web Summit, a quantidade de palestras sobre Life Science HUD, ou seja, está totalmente conectado a uma economia emergente. Exato. Uma das coisas que mais surpreende agora é de 6 meses para cá e com um crescimento muito grande, movimentações de muitos ativos, sempre lembrando aos nossos ouvintes que quando a gente fala movimentações de ativos, são movimentações de advogados. Ativos de um escritório de advocacia são os advogados. É a questão da propriedade intelectual. É impressionante o que isso nos Estados Unidos está crescendo. Movimentações grandes de contratações de grupos, de práticas, é como os americanos chamam, né? Da prática da proteção da propriedade intelectual. Vou fazer uma pergunta de leigo total, Lupe, como ele é. A questão do crescimento do uso de AI, né? De inteligência artificial, tem um novo a mãozinha. Sim, para PI, com certeza. É um elemento fundamental para isso e tem uma questão que foi a pandemia que provocou, que até pregressa a própria inteligência artificial, que é a questão das patentes de segundo uso, que é uma discussão que nos Estados Unidos hoje é feita, né? Quer dizer, o que são as patentes de segundo uso de determinados medicamentos que não servem só para aquilo que foram criados e servem para outras coisas. Tem uma discussão pautada nos tribunais superiores no Brasil sobre o assunto. Então não é uma coisa aqui que eu tô dizendo, tem que olhar para a tendência global, aplicar a lente local e verificar o que tá. Então propriedade intelectual, eu diria hoje, Daniele, se fosse dizer assim, presta atenção nisso. E grandes escritórios com um viés muito empresarial brasileiro, sabem disso e estão trabalhando fortemente na construção isso é legal. Isso de é uma boa notícia, equipes de propriedade intelectual. Por incrível que pareça, nós vamos continuar tendo uma área trabalhista. Todo mundo achou que o trabalhismo
que a área Só trabalhista que tinha não. errado. Com a reforma, lembra, Daniele? Com a reforma. verdade. Não, vê agora a reforma. Vai acabar o direito do trabalho. né? 108 artigos vão dar conta de toda a curva. Não vai. Claro. Na primeira curva, a questão ficou um pouco até do que a gente, claro, são reflexos daquilo que nós falamos no nosso último programa, antes do Natal, sobre a gestão de pessoas, porque Relações exatamente... humanas são Isso, complexas. relações humanas. E nós Exatamente. regulamos as relações, né? Humanas, é E isso. a Daniele tem uma frase ótima quando fala sobre legal design, sobre visual law, o direito ao entendimento, né? Sim. Que é uma questão... E quem sabe nas relações humanas a gente precise muito do direito ao entendimento, Que é né? diferente de interpretar, né? Dani? Exatamente. Totalmente diferente. Exatamente. né? Não, Concordo. a Daniela é matadora Ela nisso, né? Quando ela fala... Eu dou sempre crédito quando eu falo isso, porque um dia desse falei pra um cliente, falei direito do entendimento, ele terminou Não a reunião. fica bonito? Fica bonitíssimo. Não entendeu nada, Você André? Ou fala- entendeu Não, alguma coisa? entendeu tudo, é de boniteza mesmo. De bonito. Ficou bonito. Ele parou a reunião e disse assim, eu nunca tinha pensado nisso. Um advogado. Neurolinguística. Nunca É neurolinguística, exatamente. Sentido da entendi. palavra, E aí, né? quando a gente fala isso, e do jeito que a Daniela fala, diz assim, é isso, né? Então, acho que é muito interessante. Uma área que é muito interessante, que tem algumas movimentações, ainda um pouco incipiente no Brasil, mas que eu acho que a gente vai ter que prestar atenção, os grandes escritórios já investem, não há tantos profissionais e existem algumas boutiques relevantes no Brasil, a área de seguros. Porque numa economia como é uma outra característica, né? Nós temos um mercado de seguros para crescer muito no Brasil, um mercado incipiente de seguro. O Brasil é um país pouco segurado sobre todos os aspectos. E outros mercados isso é bem avançado, Muito avançado, né? Você tem um inclusive... espaço aqui, né, de economia. E com negociações para o direito muito pesadas sobre a questão de seguritização, né? Sobre todos os aspectos, Sim. né? Até de causas, né? Exatamente. De arbitragem, que lá de fora do Brasil isso é super comum, exatamente, né? Você ter o seguro pra você entrar com uma ação judicial e aqui a gente ainda não tem A gente isso. tem essa Eu questão. sempre penso nisso, André, é um excelente mercado. E pra agora, pensar. grandes escritórios... Começaram agora, né? Nas últimas semanas, inclusive, com contratações. Sim. Né? Eu tô hoje muito discreto, não tô citando nomes. Não, Você tá bom, percebendo, bom, né, vamos Lu? terminar 2023 em paz. Mas são nomes bons. Eu então, vi assim, também. né, vimos que escritórios parrudos, né, brasileiros, fazendo contratações interessantes na área de seguros. Uma coisa que é muito interessante é o penal econômico, né? O penal econômico tende a crescer também. Um reflexo especificamente é a questão das fraudes. Há um crescimento de fraudes muito grande coisa, no mercado não, brasileiro. caraca. E fraudes não é mais que saudade do estelionatário, né? Sim, Dá quase sim. saudade Do bilhete da- do bilhete da Mega Sena. É quase da saudade daquele cara do Então, eu tenho aqui um bilhetão, o cara mais assim. Porque hoje o negócio é absolutamente estruturado e atingindo determinados segmentos importantes da economia, como, por exemplo, bancos, operadoras de plano de saúde, etc. Então a gente sente essa questão. Sobre isso, Daniele e Lupe, só queria fazer uma observação que os grandes escritórios investindo pesadamente na contratação de profissionais de penal econômico, coisa que eles não faziam com muita regularidade. Hoje você tem escritórios full service, que a Daniele sabe, sempre fugiram de família e crime, né? Sim, é verdade. Eu faço tudo menos família e crime, né? Era uma frase normal na advocacia, É né? verdade. E hoje faz família porque faz sucessão Sim. e planejamento sucessório. Sim. Então Sim. acabaram tendo que fazer família e fazem o penal fazendo econômico. Deixa eu colocar um ponto aqui, eu não sei se eu vou atravessar o samba aqui, mas saiu recentemente uma pesquisa que pela primeira vez os herdeiros vão passar o número de os herdeiros bilionários, eles vão passar o número de quem faz a fortuna. Fortuna. Entendeu? Então, assim, Interessante eles serão. isso. Então, você imagina dentro dessa situação, a gente tá falando de bilionários que têm milhões e soma dá trilhões. Então, você imagina dentro do direito quanta confusão não tem aí. Aí você fala Exatamente. sobre sucessão e tudo mais. Sim. Então, recentemente saiu esse dado pela primeira vez. Nós temos mais herdeiros do que né? E ficou- fazedores de negócio. E ficou uma demanda bastante grande. Tô falando da sucessão. O André mas- ficou até desse jeito nervoso, porque é um dos É um outros grande herdeiro, um bilionário brasileiro, né? É verdade, é verdade. É verdade, herdeira tá presente, né? Então, né, também. então. É isso aí. Tem a herdeira que também é. Bom, enfim, vamos lá. A questão concorrencial, que é sempre uma questão delicada no Brasil, né? Nós temos alguns escritórios, mas ela sempre é uma promessa e não é necessariamente, não se realiza necessariamente, mas sempre fica numa expectativa de que isso vai ser, porque quanto mais você dilui o mercado, a economia cresce, você começa a ter questões concorrenciais, além de algumas disputas que estão em curso agora, muito grandiosas, e que afetariam de uma certa maneira os negócios no Brasil. Bom, nós
Nós temos o ESG, né, Daniel, que vai continuar sendo, né, o Sim. independente em épocas de COP, né, final já de COP, previsões de COP, etc e tal. Mas essa questão do ambiental, do social e da governança foi um movimento que começou. Ele ainda tem resiliência, digamos assim, né? Ele ainda é resiliente na questão de estar resistindo. Acho que a gente ainda não terminou isso, né, Dani? Não sei o que você acha. Acho que ainda tem tempo aí, por mais desgastado que tenha ficado. Quando eu falo desgastado, assim, repisado, né? Sim, falado muito, né? Como é que fala? Tá na boca do povo. Buzzword. Mas ele tem ainda, chama muito a atenção. Essa é uma área que eu acho que, claro que é uma composição de áreas, né? A gente tá falando de ambiental, a gente tá falando de compliances antidiscriminatório, principalmente, diversidade, equidade, inclusão. São processos que eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar. Esse ano, 2023, foi marcado por muitas coisas nesse sentido de ESG, mas eu acho que a marca, não a mais importante, ou a que deve ser, mas foi uma marca muito grande e que está impactando já, desde o começo do ano, na economia, por exemplo, que é a questão do meio ambiente, questão de aquecimento. Tem bairros, por exemplo, que chegam a ter diferença de 6 graus de um para o outro. Então, aí a gente tem toda uma questão econômica. A gente viu também algumas situações, grandes empresas aqui no Brasil, né, envolvidas em questões ambientais. O quanto, Dani, o direito está de olho nisso, até como crescimento e atuação, porque eu tenho a impressão de que essas questões vão ficar cada vez mais pesadas, porque assim, não é uma coisa que a gente vai ano que vem vai resolver. Sim. Né? A tendência é até... Sim, o que cada a gente vez vai estar mais em pauta. a gente olhava para 2030 e já não está olhando mais, e nós estamos, 2030 está aí na esquina. Né? Eu tô me apegando nesse ponto dentro do ESG, mas na questão ambiental, porque esse ano foi muito marcante por isso, entendeu? Grandes questões ambientais, né? Exatamente, né? Eu concordo, eu acho que vai ser cada vez mais pauta, né? Porque a questão climática é uma pauta mundial, né? Uma das principais pautas. E afetando diretamente a economia, que é onde pega, né? A economia, e aí você tem, dentro disso, uma complexidade de questões dentro do direito aí, né? Que eu acho que podem enfrentar isso de uma maneira, obviamente, no dia a dia. Agora, existem alguns movimentos nos Estados Unidos, e principalmente liderados por estudantes de Stanford, que evitam se habilitarem para trabalhar em escritórios que atendam empresas emissoras de efeito estufa. E aí, o que a gente estava falando, acho que no episódio anterior, nas demandas, né, às vezes geracionais, que trazem para o negócio os desafios, né, de posicionamento. Que Exatamente. Essas gerações, elas vêm, né, com uma missão em relação a isso. E elas olham o que elas estão comprando, de quem estão comprando e aonde trabalham. Exatamente. Voltamos para adaptação, né? E a Stanford tem um forte... Existe hoje uma ONG que é mantida... Tem estudantes de Harvard também, tem, enfim... Mas Stanford, digamos assim, sou ponto de fazer uma leitura aqui, e peço desculpas pela leitura, mas é, quem sabe, a mais política das faculdades de direito, especificamente, sobre essa questão, e mantém uma ONG que faz com que os jovens advogados percebam que não há necessidade de trabalhar em escritórios. É uma coisa curiosa, né? Em escritórios que mantenham, por exemplo, atendimento a clientes que são nocivos, segundo a interpretação deles, e deve ser, não é nem interpretação, nesse caso é verdade mesmo, nocivos à questão climática. É bem interessante, é uma coisa complicada sob o ponto de vista, e fazem movimentos, e aí, aí vira mesmo um ativismo mesmo, que não tem problema nenhum. Claro que não. Ele ia colocar, me lembrou agora isso quando a Daniele falou, e existe um ranking chamado VAULT, V-A-U-L-T, que se os nossos ouvintes quiserem acessar, é um ranking dos escritórios exatamente com questões de ESG. Tem esse propósito de apresentar para o mercado quem estaria mais adequado como escritório, um ranking de escritórios de advocacia sobre ESG. É o VAULT, dá para se visitar. Tem mais coisa na lista aí, André? Infraestrutura, né, que é uma coisa que é sempre uma promessa. Nos Estados Unidos, isso é um sinal global muito voltado para a questão energética. Então, e aí, porque essas são as mudanças que vão exatamente ocorrer, são as matrizes energéticas, como é que se faz essa mudança e como é que isso é tratado. Então, acho que a gente tem que prestar atenção aqui. A questão regulatória, que vem a reboque disso, que é o regulatório sobre o ponto de vista dessas novas mudanças, dessas novas matrizes energéticas, e um regulatório, a Daniela acompanha isso muito profundamente, ainda sobre criptoativos, né? Que a gente nunca sabe se quando é... Né? Eu nunca sei o que vai virar, né? Sim, o Drex tá aí, né? O Drex tá aí, a nossa moeda digital. Exato. Então, mas a questão
questão, inclusive, de inteligência artificial, que existem demandas regulatórias. Sim. Esse regulatório, só queria fazer uma atenção para os nossos ouvintes, que não é aquele regulatório tão administrativista como a gente às vezes trata dentro dos escritórios, Daniela. Aqui eu sempre Sim. acho que a gente tem uma visão do regulatório que fica administrativista demais, sabe? Sim. Assim, às vezes com uma questão contenciosa, mesmo administrativa, às vezes com questões só consultivas. Mas eu acho que nós ainda precisamos ter advogados um pouco mais, vou fazer uma colocação aqui, um pouco mais ousados nas questões regulatórias, né? Que comecem a encaminhar mesmo. A gente fica muito à mercê, eu não sei se você concorda, um pouco a reboque do legislativo. Sim. E eu acho que a gente precisa... Menos pautando e mais sendo pautado. Perfeito, é exatamente isso. Essa é a minha questão. E eu acho que a gente precisa... Eu concordo plenamente. Acho que a gente precisa começar a pautar algumas discussões. A advocacia precisa começar a pautar algumas discussões. Precisa mostrar a cara. Porque fica muito, às vezes, mostrar o que tem a contribuir, né? Exatamente. E aí depois fica só... Porque aí depois quer surfar na onda, né? Mas tem que, eventualmente, construir essa onda para surfar também. Eu acho que a gente tem... Enfim, foi um desabafo aqui, mas já passou. Gente, esse é o André de verdade. Pra quem não sabe, ele é assim, não é? Não, eu tô no espírito natalino ainda. Já pensou se não tiver? Tô no espírito natalino. A questão tributária, Daniele, tem aqui, isso aqui muito impactado por uma sequência também de outras questões. A gente vai ter que verificar determinadas questões. Temos uma reforma tributária pela frente. Temos uma mudança, efetivamente, de alguns regramentos. Temos uma questão do que a gente chama de tributos indiretos, né, que são os tributos que estão espalhados pelas unidades federativas, no caso do Brasil são 27, e que nunca foi dado muita importância, a Daniele sabe disso, o imposto de renda foi sempre o mais relevante sobre isso, mas a gente sabe que as questões da reforma impactam diretamente os tributos mais regionais, e isso vai ter que ser, isso passa a ser um papel importante. O 14º aqui, eu vou deixar até, porque a gente já falou de família, que era só o 15º, família e planejamento sucessório. Mas esse eu quero que a Daniele nos conte um pouco, porque esse é, pra mim, o grande estrela de 2024. A novidade eu não na tenho nem lista. roupa pra falar isso aí. É difícil. Gente, o 14º aqui pra vocês verem na lista do André é Legal Design, Visual Law. E o que eu tenho pra dizer sobre isso é que, gente, ele veio para ficar. Se você está achando que ele é hype, meu amigo, precisa se atualizar. Ele veio pra ficar. E veio com força total. Isso estava muito forte também, de novo, lá no Web Summit. Bom, você acompanhou, né, Sim. Dani? Então, isso estava muito, foi colocado, não com a mesma ênfase que você aqui, mas foi bem colocado lá, então... É isso, veio, né? Chegou e esquece, não sai. Veio pra ficar na advocacia. E eu acho que a Daniele tem uma visão sobre isso, que eu acho que a gente tem que cada vez mais pulverizar e diluir, e socializar e democratizar essa ideia de que não é, como alguns falavam, sob o ponto de vista da crítica, né? O direito desenhado, né? É isso. Eu não veria problema nenhum, inclusive, se o direito fosse desenhado. Inclusive, queria deixar registrado aqui que não vejo problema, porque tudo que vejo desenhado, vejo como direito ao entendimento, como a Daniele bem nos ensinou. Mas quando se faz dessa forma um pouco jocosa, eu acho que a Daniele tem um papel no cenário brasileiro sobre a difusão dessa ideia do que é o legal design. E sempre me lembro do nosso episódio, Daniele, que você citou sobre isso, aquela, né, experiência da advogada colombiana, da questão do direito de família, etc. e tal. E eu acho que eu acho que o legal design aqui, André, além da gente olhar para os documentos jurídicos, né, a gente facilitar os documentos jurídicos, esse entendimento, tem a parte do legal design, que é isso. É uma outra caixinha de ferramentas que os advogados vão ter para resolver problemas. Então a gente está acostumado a resolver problemas de uma forma muito dogmática, muito positivista, e o legal design ele vem para trazer uma caixinha de outras soluções para a gente resolver essas mesmas demandas. Então acho que super ele veio para ficar. Eu queria, assim, olhando para a tua lista, André, eu concordo muito, eu acho que ela tem, aqui a gente fala assim de macro tendências, que a gente olha para essa lista, a gente percebe que cada vez mais, se o advogado ainda não tem isso, né, na mente, a gente tem que entender de algo fora do direito para conseguir traduzir para o direito. Você vê que muitas das tendências aqui são reflexos da macroeconomia, da tendência de mercado, do que está acontecendo na economia, que o direito precisa se apropriar para entender, e vão ser tendências de expansão, tendências de... E eu acho que o teu olhar aqui, que os escritórios, eu não faço tudo isso, eu não sou full service, eu não faço tudo isso. Mas o que você vai conectar com isso aqui, né? Então, assim, você precisa abrir essas áreas se você não tem, você não vai abrir essas áreas, se você é focado numa dessas áreas, você vai expandir. Então, eu não sei, os nossos ouvintes, como é que eles leem, André? Na sua opinião,
uma lista como essa? Que angústia traz? Deveria... Né? Pois é. Deveria trazer exatamente isso, né? Às vezes quando a gente fala sobre... Os nossos ouvintes são muito respeitosos sobre isso. Conosco, né, Daniela? Sim. Então eu tenho certeza que não vão. Porque podiam ter múltiplas interpretações, né, Lupe? Podiam dizer assim, pô, mas o André relacionou tudo, né? Então tudo virou tendência. Não, eu não relacionei tudo. E tudo que nós relacionamos aqui tem um sentido. Algumas macro áreas estão voltadas para... Algumas áreas macros estão voltadas para questões muito específicas, Sim. né? Eu acho que você tem que primeiro olhar para dentro para ver exatamente o que disso aqui, aonde você de uma certa maneira já atua, né? Como é que você está atuando com isso, ou se você está atuando com isso. Ou o que te interessa atuar e aonde você teria eventualmente espaço dentro de cliente, porque tem uma questão que é uma maneira também muito uniforme de se olhar para o cliente, né, Daniela? Eu acho que quem sabe o legal design possa trazer múltiplas facetas sobre o mesmo cliente, Exatamente. né? Que você pratica empatia e aí você consegue olhar que é de um outro ângulo. E ver aonde você pode eventualmente estar contribuindo com o negócio, com o cliente, com uma reflexão, com um pensamento. E é o que a gente fala muito, eu sei que já falei isso diversas vezes e costumo, é essa questão muito ensimesmada do advogado em cima do produto e não do negócio, né? Em cima do mérito e não do negócio. Perfeito. E eu acho que olhar para o cliente é uma forma de olhar para essa lista também. Olhe para o cliente, veja como é que o cliente pode se adequar a isso. E eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com o legal design que a Daniele... Você fechou muito bem, você deu a chave para a lista agora, com essa última fala. Volta aí 10 segundos no podcast, ouve de novo. Muito e não bom estava isso. nada preparado, porque essa pergunta... eu queria dizer agora, fazer um negócio que passa por momentos de tensão. Nas vésperas do ano novo. Por isso que tem que tirar férias, entende, Lu? Tem que dar um tempo. Por isso que a gente só volta em fevereiro. Quem sabe faz ao vivo, André. Isso dá nervo. Quem sabe faz ao vivo. A pessoa já nasceu preparada. Agora, já que a gente tá num momento de descontração, uma coisa que não é tendência mesmo é utilizar foto da ponte estaiada no site. Isso aí tá fora. Não é mais tendência. Em 2023, o André deixou bem claro que isso não é tendência. Eu toda vez que olho pra ponte... Eu nunca mais consigo olhar com os mesmos olhos. Mas tudo bem. Ouça lá, eu não lembro o número do episódio. Mas vale a pena, esse é muito bom. Gente, vamos dar sequência aqui antes que a direção nos corte aqui, né? Há outros aspectos aí, para além das áreas de atuação, das competências de gestão. E aí... a pergunta, né, e aí o bate-papo aqui gira em torno do que vocês identificam como sendo mais relevantes nesse. Eu acho que a gente falou no último, da minha parte pelo menos, Daniela, eu acho que a gente falou, até foi no último episódio mesmo, que eu continuo achando que a gestão de pessoas vai ser uma área de atenção, um ponto focal que os escritórios deveriam ter, para além das seus modelos de expansão, etc, tal, que pode ser um olhar sobre as áreas e para os clientes, eu traria a questão de gestão de pessoas, gestão de talentos, etc e tal. E se eu pudesse resumir aqui no bullet points, talvez, pensando em 2023, os gestos de inovação que a gente tratou aqui, eu falaria de pré-escritórios, times multidisciplinares, utilização de tecnologia dentro do direito, que ainda eu acho que é uma barreira grande. Falaria de reskilling dos nossos profissionais, a gente olhar para os profissionais e pensar no reskilling, né? Que como que a gente vai capacitar essas pessoas para os desafios mais atuais. Eu acho que esses são alguns, acho que macros desafios da inovação aqui, pensando em escritório. Essa questão do reskilling você coloca como qualificação, como se fosse como requalificação. Como é que a gente vai requalificar esses profissionais que vão precisar entregar coisas diferentes do que eles estão preparados para entregar hoje? E você acha que isso pode ser feito internamente, Daniela? Eu acho que vai ser... A gente comentou isso no nosso episódio 71, eu acho, se eu não me engano. A gente dá ali algumas sugestões de saídas. Mas é isso, é como se a direção da gestão dos escritórios vai precisar olhar para os seus profissionais, se eles estão capacitados tecnicamente de soft skills para entregar aquilo que vai ser exigido desse mercado. E volta naquilo, se a gestão está preparada para fazer essa gestão, né? Exatamente, essa gestão dessa transformação. Porque a gente fala ali que as capacidades das pessoas, para a nossa área, vai ser substituídas totalmente em 5 anos e para a área de tecnologia em 2 anos. Ou seja, como é que a gente vai fazer? Quando essas habilidades que a gente tem hoje já não são mais, elas não conseguem entregar aquilo que esse mercado espera. Eu vou fazer um comentário aqui, dentro de tudo que vocês trouxeram, dentro da lista do André. A imagem que ficou para mim é aquela... É uma imagem muito simplista, tá? Que nossos ouvintes não fiquem bravos com a gente, mais uma vez. Mas me passa a sensação de que a gente precisa tirar aquela partezinha de cima da gravata que fica em cima da mesa, que sobra às vezes, sabe? Tipo, falar, bom, vamos lá, vamos olhar para listas como essas e outras
E vamos sair daqui porque não podemos mais ser só receber aqui as demandas, né? Eu acho que a gente tem que, a partir de agora, Vai ser muito mais ativo. Mais ativo, reativo, proativo. Concordo, É isso Eu o acho. resumo do... Eu acho. É isso. E aí, até pra gente finalizar e sem nos alongarmos muito, até tem a questão dessa última pesquisa que a Harvard Business Review publicou junto com a Intap, que é uma fornecedora de softwares, que veio dentro dessa discussão sobre rainmakers, né? Sobre a questão dos grandes ativadores de negócios como sócios, porque o que você coloca, que tipo de sócio que vai conseguir liderar essa transformação, Exatamente. Porque tem isso também, né? Essa gestão, né? Quem vai fazer? Quem vai fazer essa gestão. Então eu queria deixar claro para os nossos ouvintes uma coisa que eu costumo dizer, que nós vivemos uma crise de liderança na advocacia mundial. Então não se sintam ofendidos, né? Os brasileiros, porque isso é uma questão mundial. E tanto ela é mundial, nós já tratamos disso aqui no Gesto de Gestão, que existe uma unidade em Harvard que trata especificamente de lideranças na advocacia, porque identifica uma crise de liderança na advocacia, porque fica muito fácil, você responde às demandas do cliente e assim você fica, né? E Harvard agora fez uma pesquisa, a Harvard Business Review fez uma pesquisa com serviços profissionais, estavam envolvidos escritórios de advocacia, mas não exclusivamente escritórios de advocacia, mas está no bojo escritórios de advocacia, sobre perfis de sócios. E aí a gente começa a ver dentro desses perfis, sempre deixando claro, Daniele, que eles não são únicos, né? A gente não é uma coisa só, nós somos múltiplos, isso é muito bom. Então a gente ocupa determinados espaços e lacunas dentro disso, mas essa é uma discussão que está sendo feita não por conta dos perfis, mas por conta do que impacta. A pesquisa tinha como propósito determinar o que impacta na receita das empresas como perfil de sócio. E aí, muito rapidamente, eu não sei se a direção permite. Permitiu. Mas nós temos um perfil... Todo mundo bonzinho hoje. É o último, né? O último do ano. Mas muito rapidamente, nós temos um perfil que é chamado de especialista, né? Que é o que responde à demanda estabelecida em vez de criar demandas novas. Então esse é o especialista, essa é uma figura muito frequente nos escritórios brasileiros. Ele lidera com profunda experiência no assunto que atende às necessidades do cliente. Ele tem isso, ele prioriza clientes com orçamentos estabelecidos, né? Esse é o especialista. Muito encontrado nos escritórios que durante muito tempo valorizaram esse tipo de postura. A Daniele sabe disso e sempre colocaram isso como uma questão bastante importante. Você tem o confidente, né? Que ele é altamente responsivo às necessidades do cliente, ele oferece um serviço excepcional. Então, aqui a gente não está falando, tem o especialista e tem o confidente. Ele constrói relacionamentos profundos com os clientes, ele aproveita o forte histórico de trabalho do cliente para obter novos negócios e ele enfatiza os relacionamentos mais antigos. São aqueles profissionais, e na advocacia existem muito, que têm os seus próprios clientes, tratam dos clientes, dificilmente deixam as pessoas conhecerem o cliente, etc., porque ele se sente o confidente. Então, especialista, que é em inglês é chamado de expert, o confidente, né, com essas características. O debatedor, que é aquele advogado teimoso, é o sócio teimoso, né? É o sócio que, de uma certa maneira, ele se contrapõe às ideias, né? E ele, necessário, ele defende e tira muitas vezes. Ele é valorizado pelo cliente, porque ele é tido como tirar o cliente da zona de conforto, né? Só pra gente ficar com essa coisa. E isso é um tipo de advocacia, de perfil, de sócio, de atendimento que também sempre foi bem dosado, obviamente, sempre foi bem, apesar da própria pesquisa dizer o seguinte: puxa vida, quando eu sou contrariado toda vez, é ruim, né, Daniel? Toda vez. Eu nunca acerto, né? Nunca tem uma boa ideia, né? Uma coisa, uma tristeza. O realista, que é tido como aquele que vê o copo sempre meio vazio, né? É sempre aquele que olha pra coisa, e aquele que é muito... É a pessoa de matrizes de risco, né? Olha, não vamos fazer, não fazemos isso. Então, às vezes, pega um cliente pela frente mais ousado e que quer exatamente ter uma atuação, e ele sempre traz a coisa um pouco... Eu tenho uma né? dificuldade de lidar com isso, com esse perfil, assim, sabe? Muito... Né? Mas, enfim. E a coisa curiosa é que ele, diferente do debatedor, ele diz não para o cliente naquilo que o cliente quer fazer de coisa, né? Porque não vai dar. Não. Tem risco. Não, vamos fazer isso. Não. E aí tem sempre aquela frase, a Daniele pode usar, é a única aqui da bancada que pode usar, né? Eu, como advogado, não recomendo. Eu, como advogada, não recomendo que isso seja... No nosso caso, a gente tem que dizer, a nossa advogada não recomenda. Que é exatamente... O que nós temos hoje, isso é muito interessante, porque esse
esses perfis de sócio estabelecem interlocução com os advogados assalariados, né? Que estão do outro lado da mesa, como executivos jurídicos, né? Como general counsels, como os Estados Unidos chamam, e eles têm que estabelecer exatamente como é que esses perfis, qual perfil atende ao cliente também, né? O que o cliente quer. E o último, Lupe e Daniele, é o ativador, chamado de ativador. Ele aproveita eventos, plataformas sociais para criar redes robustas com os clientes. Ele educa os clientes, ele tem esse papel sobre tendências e problemas. Ele é muito proativo nisso. Olha, vai acontecer assim, como é que a gente está fazendo, como é que você está vendo isso? Ele extrapola até de uma certa maneira o mérito, né, a questão específica, a territorialidade do negócio que ele poderia tratar. Ele envolve positivamente os clientes em novas oportunidades. Isso é uma coisa muito interessante, né? Não há um comprometimento, né, Daniela? Quando a gente indica alguém, eu não estou me comprometendo, eu estou indicando alguém, né? As pessoas têm às vezes que não quero me comprometer, não vou indicar, etc e tal. Quer dizer, o mundo hoje é feito em rede, né? Sim. São conexões. Cada vez mais. E então é importante isso. Então ele tem esse papel e ele apresenta aos clientes, exatamente por conta disso, outros parceiros e tudo mais. Então, esse é o ativador. Mas estava tudo indo muito bem na pesquisa, Daniele, tava todo mundo feliz e contente. O que eu sou, né? Eu sou um expert. Fazer o teste, né, pra ver que eu sou. Eu sou um facilitador. Aquele teste da revista, da editora Abril que tinha, né? Tinha vários testes. Achar o seu perfil, acha o seu perfil. Acho o seu perfil. Todo mundo tava feliz, Lupe. Até que a pesquisa resolveu verificar por uma metodologia dela, e aí até eu indico para que as pessoas procurem, existem isso, né? Tô fazendo como curadoria de conteúdo mesmo, e vimos diversas pessoas que a gente admira falando sobre os Rainmakers e muito motivado por isso, o próprio Bruno Strunz que escreveu sobre isso, tem a ver com... Mas aí chegou a hora que o negócio pegou, que é o seguinte, a pesquisa termina com um impacto na receita de cada um dos perfis. E todos, à exceção do ativador, tem impacto negativo, ou seja, perde dinheiro. E só o ativador, ele tem impacto positivo na receita. Que coisa. E não sou eu que estou dizendo, é Harvard. Agora vou colocar Harvard alguma vez. Já põe na conta de quem falou. É uma coisa curiosa isso, e com coisas impressionantes. Tem um gráfico, efetivamente, um gráfico que é público, que não tem nada, que o expert, o especialista, tem impacto negativo quase na ordem de 15%. Olha aqui. O confidente tem impacto negativo quase na ordem de 10% junto com o debatedor. E o realista, que é o do copo meio vazio, é o que tá lá 5% negativo. Aí ele fala, tá vendo como tem razão? Tá vendo? Tá vendo? E o ativador, Daniele, é o único que sobe receita, que tem impacto positivo na receita. Vamos relativizar todas as informações que a gente traz aqui, elas são sempre relativizadas. É no sentido do seguinte, primeiro, calma. Não, podemos assumir diferentes papéis, certo, Daniela? Exatamente. Vamos assumir diferentes papéis. Mas a relevância, e hoje é uma discussão, e aí é que tá, né? A discussão toda, que eu acho que diversos artigos internacionais estão trazendo e estão sendo feitas leituras, é esse papel que o Rainmaker assume sob o ponto de vista de impacto efetivamente positivo. Não estou falando do vendedor, só volto a dizer, o Bruno Strunz tem um trabalho consistente sobre isso, faz um trabalho consistente sobre isso. Eu não estou dizendo que é o cara que é bem relacionado, que sai vendendo, não é esse bom relacionamento, nós somos bem relacionados, né? Essa bancada é composta de pessoas muito bem relacionadas. Não é isso, na realidade. O ativador é uma pessoa que canaliza e, quem sabe, tenha um olhar um pouco mais holístico sobre o negócio e, por isso, esse impacto. Não sei se a Dani... Concordo totalmente. Né? Achei super interessante essa pesquisa. E vale a gente se aprofundar. É isso, foi muito conteúdo para entre Natal e Ano Novo, hein? Foi. Mas é porque a gente vai entrar de férias, André. Agora eu vou pedir pro Ed fazer o seguinte, Ed, aquele efeito de champanhe estourando, de um prosecco, sei lá, um champanhe estourando, a rolinha saindo aí. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Gente, queria agradecer demais. Primeiro, a nossa audiência, por estar sempre nos acompanhar. A gente brincou, inclusive, no último episódio sobre Spotify, sobre os números e tal, mas isso a gente vem acompanhando ao longo do ano e é uma audiência que participa mesmo. Eu tava ali fora agora há pouco no estúdio, ouvi de orelhada, assim, o André falando, não, eu fui visitar tal lugar, ele comenta, fala, repete. A gente recebe muito carinho, né, André, nas nossas redes particulares. Até de quem morre, seja pra lá. Mas eu queria agradecer, então, a nossa audiência.
audiência, pelo ano e pela força, porque quando a gente recebe esse tipo de feedback, a gente quer fazer mais. Primeiro que a gente ama fazer isso aqui. E quando vê que existe essa audiência, e nós não estamos falando de milhões de seguidores, de quantos likes, a gente está falando de gente que acompanha a gente e que faz parte aqui da nossa vida. Quero agradecer também você, Dani. Muito obrigada. Daniele Serafino, que graças a ela eu entrei. Ela foi aquela que me empurrou assim. Eu tava com vontade de vai! E aí, por causa dela, eu acabei criando um projeto e a gente não saiu mais dos festivais de inovação. Junto nos festivais. Muito bom, entra na fila, porque a Daniele é uma grande incentivadora de muita gente. Eu sei, entrei na fila. E a você, André, pelo todo o aprendizado que a gente tem aqui semanalmente, não só dentro da área do direito, mas também, e do direito, diga-se, a administração dos escritórios de advocacia, e olha como isso vai tão além, né, do que aquela coisa do... às vezes eu vejo algum escritório ou outro, fico pensando, caramba, vocês precisam ouvir o André, vocês precisam ouvir a Dani, mas enfim, gente, muito obrigado por tudo. 2024 a gente tá de volta. Em fevereiro, né, Lupe? Fevereiro, exatamente. Tiramos agora um mês, janeiro a gente não tem programas novos, aproveite para se atualizar. Nós vamos tirar foto nova pra ver o que algum que você não tenha conseguido ouvir, né? E vamos tirar foto nova pra cá, vamos tirar 3x4 novo. A gente precisa de umas fotos novas mesmo pra cá, vamos falando sério. Eu preciso de uma foto nova pra cá. E queria só dizer que tem uma questão de temporalidade que não tem problema nenhum ouvir, né, revisitar, principalmente os gestos de inovação da Daniele, que são coisas que estão muito atuais, são coisas que estão bombando efetivamente. Então aproveite aí janeiro para tá colocando em dia. E a gente vai falar sobre isso mais, mas aproveita, aí no Spotify especificamente, você pode comentar, né? Pode mandar uma sugestão ou comentar mesmo. Isso é importante até para a construção aqui do episódio. Bora nessa? Bora. Podemos agradecer também, Lupe? Claro, aqui. Lógico. Queria agradecer, acho que super. Acho que foi maravilhoso estar esse ano aqui com vocês e né, os nossos ouvintes que dão esses feedbacks que realmente nos motivam. Mas principalmente você, Lupe, e você, André, pelo aprendizado constante. Foi, assim, acho que uma das coisas mais gostosas que eu fiz esse ano foi estar aqui com vocês nessa bancada, viu? Foi muito bom. Tá, obrigada. Muito obrigado. Eu não vou falar muito, senão eu me emociono. Eu também. O meu remédio não me deixa mais chorar. Queria só o Lupe, que é um parceiro de primeira hora e sem dúvida nenhuma, não existiria gesto de gestão e gesto de inovação se não fosse você, Lupe. Se não fôssemos nós. Porque é assim, eu tive que trabalhar com esses filmes durante um tempo, né? Porque todo mundo gostava do Lupe, ninguém gostava de Mas você viu que 2024 acabou todo o Lupe, mundo, todo mundo, né? Quando a mãe da gente liga, diz assim, que voz que tem o Lupe, né? Quem é esse menino? A pessoa, mãe, Mãe, sou eu. O podcast é meu. Não, ok. Então, assim, Lupe, você sabe que a gente não estaria aqui efetivamente se não fosse você e esse formato que nós fomos montando. Eu tenho que dizer, fico um pouco egoísta, mas da minha alegria comigo mesmo, o dia que eu vi a entrevista da Dani e disse assim, é a Dani que tem que estar sentada nessa bancada, né? Porque eu acho que é um daqueles... Sabe aqueles acertos profissionais? Sim. Sabe quando você acerta profissionalmente? Você é aquele cara do gráfico. Assim, putz, grila, que acerto, gente, que coisa... O acerto é sua sempre gentileza. Não. Obrigada, Foi uma André. Coisa fenomenal, a gente sabe disso e a gente percebe isso. Então, Dani, muito obrigado. Imagina. Por tudo. E 2024, por incrível que possa parecer, nós vamos continuar. Olha, passamos por 23, hein? Passamos por 20. Passamos por tanta coisa. Eu quero agradecer também a galera que organiza essa bagunça, né? Que é a Aline Nascimento, o Vitor Presoto e também o Ed Chaves, que edita, monta, escolhe as trilhas, toda hora acionado pelo André. E a Compasso que trabalhou Colab, muito, né, Ed Chaves? E a Compasso Colab, que permite que a gente esteja aqui trocando essa ideia. Então, obrigado aí ao pessoal da Compasso. Bora lá, feliz ano novo, 24, tamo de volta. E se você estiver ouvindo isso em 2050, conta pra gente. Acertamos? Beijo, tchau, gente. Tchau. Gesto de gestão.